Você tem noção do que eu acabei de ver na sala? Foi assim que o Ricardo Andrade me descreveu aquele dia, com a voz tremendo como se ainda estivesse parado na porta. Era quase meio-dia, e ele, dono de uma loja de móveis de alto padrão em Florianópolis, lá para os lados de Jurerê Internacional, tinha voltado para casa mais cedo para almoçar. Coisa rara. Vida corrida, empresa crescendo, reuniões. Aquelas desculpas que a gente usa até para se afastar da própria família. Só que quando ele entrou sem fazer barulho, viu a Neide, a faxineira, ajoelhada no tapete, com as gêmeas dele, Lívia e Laura, ainda bebês. As duas com as mãozinhas juntinhas, imitando ela. Na frente, pratinho de comida. E a Neide com lágrima no rosto, sussurrando: "Obrigada, meu Deus. Cuida dessas meninas pra mim." Ricardo ficou congelado. Não era raiva. Era um soco no peito. Porque ele percebeu ali do jeito mais cruel que quem estava sendo mãe e pai dentro daquela casa. Não eram ele e nem a esposa Camila. Camila vivia viajando a trabalho, sempre no celular, sempre distante. E depois veio o pior traição, pedido de divórcio, abandono das filhas. E ainda a bomba de que ela tinha desviado dinheiro da empresa com um sócio golpista. No meio do caos, quem segurou a casa de pé foi a Neide. E quando Ricardo achou que ia perder tudo, ela abriu uma caderneta velha e disse: "Eu tenho um dinheiro guardado. Usa. As meninas precisam de você inteiro." Tem gesto que muda uma vida. E tem amor que não vem do sangue. Vem da presença. E você, o que aprendeu com essa história? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. Naquela noite, o Ricardo não conseguiu dormir. Ficou deitado, olhando para o teto do quarto enorme, ouvindo o silêncio da casa, que pela primeira vez parecia gritar. A imagem da Neide ajoelhada com as meninas voltava sem pedir licença. Cada vez que ele fechava os olhos, via as mãozinhas da Lívia e da Laura se juntando, inocentes, confiantes. E isso doía mais do que qualquer traição. No dia seguinte, a casa acordou diferente. Não porque algo tivesse mudado por fora, mas porque o Ricardo tinha mudado por dentro. Ele desceu mais cedo, sem pressa, e encontrou a Neide preparando as mamadeiras. Ela sorriu como sempre, um sorriso tímido, respeitoso. Ele tentou falar algo, mas a voz falhou. Só conseguiu dizer um obrigado baixo, sincero, daqueles que vêm do fundo do peito. Os dias seguintes foram pesados. Camila saiu de casa sem olhar para trás. Não beijou as filhas, não deixou bilhete, não chorou. E isso machucou mais do que qualquer discussão. Ricardo se viu sozinho com 2 bebês, uma empresa à beira do abismo e um vazio que dinheiro nenhum preenchia. Teve noites em que chorou escondido no banheiro com medo de não dar conta. Foi a Neide quem segurou tudo. Sem discurso, sem drama. Cuidava das meninas, organizava a casa, deixava comida na mesa, respeitava o silêncio dele. Até o dia em que Ricardo desabou na cozinha com as mãos no rosto, dizendo que talvez perdesse tudo. A empresa, a casa, o chão. Ela ouviu em silêncio. Depois saiu do cômodo e voltou com uma caderneta antiga gasta pelo tempo. "Não é muito, mas é o que eu tenho", disse com a voz firme e os olhos marejados. Era o dinheiro de uma vida inteira, sonhos guardados, um futuro que ela abriu mão sem pensar 2 vezes. Ali Ricardo entendeu tudo. Entendeu que amor não faz barulho, que caráter não usa terno caro, que família não é quem aparece nas fotos bonitas, mas quem fica quando o mundo desmorona. Ele começou a trabalhar menos, a sentar no chão para brincar com as filhas, a trocar reuniões por histórias antes de dormir. E aos poucos aquela casa voltou a respirar. Não porque a dor passou, mas porque no meio dela nasceu algo mais forte, gratidão, presença. E um amor que ninguém planejou, mas que salvou todo mundo. E você no lugar dele teria enxergado isso a tempo? "Ricardo, você precisa vir aqui agora. É sério." A ligação veio numa terça-feira cinzenta, daquelas que já nascem pesadas. Do outro lado da linha, a voz do advogado soava tensa demais para ser ignorada. Quando Ricardo desligou, ficou alguns segundos parado, olhando para o nada, sentindo aquele pressentimento ruim subir pela espinha. Ele ainda não sabia, mas o fundo do poço tinha alçapão.
No escritório, a verdade caiu como uma marretada. Camila não só tinha traído o casamento, tinha traído a empresa. Meses de desvio, transferências escondidas, dinheiro sumindo aos poucos, enquanto ele confiava, assinava papéis e seguia trabalhando. O tal sócio estrangeiro era um golpista profissional. E agora, a empresa que ele construiu com anos de esforço podia quebrar em semanas. Ricardo saiu de lá sem sentir o chão. Pensou nas filhas. Pensou na casa. Pensou no medo absurdo de perder tudo. Naquela noite chegou em casa destruído. Mal conseguiu falar. Sentou na cozinha, apoiou os cotovelos na mesa e chorou. Chorou como não chorava desde menino. A Neide entendeu sem perguntas. Ouviu tudo em silêncio. E quando ele terminou, ela fez o gesto que ninguém espera, colocou nas mãos dele parte do dinheiro que guardava desde o tempo do marido. Não é caridade. É escolha, disse. As meninas precisam de você firme. Foi ali que Ricardo percebeu que aquela mulher simples era o alicerce invisível da vida dele. Mas a dor ainda não tinha acabado. Dias depois, Camila voltou não para pedir desculpa, mas para atacar. Deu entrevista, espalhou mentiras, tentou transformar amor em escândalo. Disse que Ricardo tinha um caso com a empregada. Tentou humilhar, destruir reputações, usar a própria sujeira como arma. A Neide chegou em casa com uma carta de demissão na mão, os olhos vermelhos. Eu não posso ser um peso, disse quase sussurrando. Ricardo rasgou o papel sem pensar. Você não vai embora. Quem fica quando tudo desmorona é família. No dia seguinte ele encarou a imprensa. Contou a verdade. Defendeu a Neide com a dignidade que ela merecia. Perdeu contratos, ganhou inimigos, mas dormiu em paz. E enquanto o mundo julgava, aquela casa seguia viva, com choro de bebê, cheiro de café, colo no chão da sala. Porque no meio da queda, Ricardo aprendeu o que realmente sustenta uma vida: caráter, coragem. E amor que não foge quando fica difícil. O tempo não apagou o estrago que Camila tentou causar, mas ensinou o Ricardo a andar mesmo com o chão ainda rachado. A empresa encolheu alguns parceiros, sumiram o telefone, parou de tocar como antes. E curiosamente foi aí que ele voltou a respirar. Sem o barulho do luxo, começou a ouvir o que realmente importava. A casa seguiu simples, viva. Ele passou a trabalhar alguns dias dali mesmo, com laptop na mesa da sala e brinquedos espalhados pelo tapete. Descobriu o peso bom de trocar um e-mail por uma gargalhada, uma reunião por um banho de sol com as meninas no quintal. Lívia e Laura cresceram rápido demais, como sempre acontece quando a gente começa a prestar atenção tarde. E a Neide estava ali. Sempre esteve. Não como heroína, não como santa, como gente. Com medo, com limites, com um cuidado que não precisava ser anunciado. Um dia, enquanto Ricardo resolvia pendências no escritório improvisado, ouviu um choro mais agudo no andar de cima. Subiu correndo e encontrou a Neide com a Laura no colo, beijando a testa machucada depois de uma queda boba. Tá tudo bem, meu amor. A mamãe tá aqui, disse no automático. Ricardo congelou na porta. A palavra ficou no ar pesada e doce ao mesmo tempo. A Laura parou de chorar e, com a voz ainda embolada, repetiu: Mamã. A Neide empalideceu. Pediu desculpa antes mesmo de alguém falar qualquer coisa. Ricardo sentiu os olhos encherem. Não era ciúme. Era gratidão. Era o entendimento de que amor não se ensina, acontece. Nem todo mundo entendeu. A mãe dele, quando soube, torceu o nariz. Empregada não cria filho, disse numa visita tensa. Ricardo respirou fundo e respondeu com calma. Cria sim. Cria quando fica, quando cuida, quando ama. Os meses passaram. A empresa se reergueu, menor, mais honesta. Parcerias locais, menos vaidade, mais verdade. Em casa, o clima era outro. Jantares simples, risadas, histórias antes de dormir. E sem anúncio, sem promessa, algo cresceu entre Ricardo e Neide. Não foi urgência. Foi construção. Num fim de tarde, qualquer sentados no chão da sala, ele entendeu. Às vezes a vida tira tudo para ensinar o essencial. E o essencial quase sempre chega quieto. De avental, mãos gastas e coração inteiro. O que Ricardo sentia
Já não cabia mais no silêncio. Não era culpa, nem carência. Era reconhecimento. Era olhar para Neide no fim de um dia comum, cabelo preso às pressas, camiseta simples, uma criança em cada braço, e perceber que a casa só tinha voltado a ser lar por causa dela. Naquela manhã de maio, ele fechou a porta da cozinha devagar. O café já estava passado, o cheiro espalhado no ar. Neide se virou assustada. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, limpando as mãos no avental. Ricardo respirou fundo. Aconteceu. Comigo. As palavras saíram sem ensaio, tropeçando, mas verdadeiras. Ele falou do dia em que a viu ajoelhada com as meninas, do dinheiro que ela ofereceu sem pedir nada, do jeito que a casa respirava melhor com ela ali. Eu me apaixonei por você, disse com os olhos marejados. E não foi por gratidão. Foi por quem você é. Neide chorou antes de responder. Disse que tinha medo. Medo da diferença de mundos, do julgamento de ser só um refúgio temporário. Ricardo segurou o rosto dela com cuidado. Você não me salvou por um tempo. Você me ensinou a viver de novo. O beijo veio simples, tremido, real. Nada de promessa grandiosa. Só escolha. Mas a vida não deixa a felicidade quieta por muito tempo. Dias depois, Camila voltou. Sozinha, sem o sócio, sem dinheiro, sem rumo. E decidiu ferir onde ainda dava. Falou com o jornal, distorceu histórias, jogou a palavra empregada como se fosse ofensa. A matéria espalhou rápido. Comentários cruéis. Olhares atravessados. Neide chegou com uma carta de demissão nas mãos. Eu não quero destruir sua vida, disse em pedaços. Ricardo rasgou o papel. Minha vida foi destruída quando eu vivia sem verdade. Você é a parte mais limpa dela. No mesmo dia ele falou. Em público. Sem ataque, sem ódio. Contou quem era Camila. Contou quem era Neide. Disse que caráter não tem cargo nem classe. Perdeu aplausos de alguns. Ganhou respeito de muitos. A tempestade passou como passam todas, deixando marcas e revelando o que fica. E o que ficou foi simples. Uma casa cheia. 2 meninas chamando mamãe com naturalidade. Um homem que aprendeu tarde, mas aprendeu amor de verdade, não faz barulho, sustenta. A paz não chegou de uma vez. Ela foi entrando devagar, como quem não quer assustar. Depois da exposição das manchetes e dos julgamentos, Ricardo e Neide decidiram seguir do único jeito possível, vivendo. Sem esconder, sem provocar, sem se explicar para quem não queria entender. A empresa levou tempo para se firmar de novo. Menor, mais simples, mais honesta. Ricardo abriu mão de antigos luxos, vendeu o carro caro, fechou a filial que só existia por vaidade. Curiosamente, dormia melhor. Passou a buscar as meninas na creche, a preparar o jantar algumas noites, a errar e aprender como qualquer pai de primeira viagem atrasado. Neide continuou sendo Neide. Acordava cedo, organizava a casa, cuidava das meninas com o mesmo amor de sempre. Mas agora havia algo novo, ela não se sentia mais invisível. Ainda tinha medo, claro. Medo do futuro, de não ser suficiente, de um dia tudo aquilo acabar. Ricardo percebia e não prometia o impossível. Só ficava. Meses depois veio o último capítulo que faltava. Camila, sem dinheiro, sem apoio e sem saída, aceitou um acordo. Em troca de não responder judicialmente pelos desvios, abriu mão da guarda das filhas. Não houve cena nem despedida. Só papel assinado e silêncio. Quando a assistente social confirmou que o processo de adoção poderia seguir, Neide chorou como quem chora por dentro há anos. Eu nunca quis ocupar o lugar de ninguém, disse com a voz falhando. Você nunca ocupou. Ricardo respondeu. Você construiu. No dia em que o documento definitivo chegou à casa, estava bagunçada. Brinquedos no chão, louça por lavar, risadas espalhadas. Ricardo abriu o envelope com as mãos trêmulas. Leu em silêncio. Depois abraçou Neide com força. Agora é oficial. As meninas bateram palmas sem entender direito. Para elas nada tinha mudado. Sempre foi mamãe, sempre foi colo, sempre foi amor. O casamento veio simples, quase discreto. Pouca gente, verdade suficiente. Nem todo mundo aprovou. Ricardo aprendeu que a aprovação não sustenta ninguém. Naquela noite, sentado no tapete da sala, com as 2 meninas no colo e Neide ao lado, ele entendeu algumas histórias não começam com sorte. Começam com perda e viram recomeço quando alguém decide ficar.
Porque família não é quem chega primeiro, é quem não vai embora. O tempo passou sem fazer alarde. Não houve fogos nem viradas cinematográficas. A vida simplesmente seguiu. E pela primeira vez Ricardo não teve medo disso. A casa em Jurerê já não era vitrine. Era abrigo. As paredes carregavam marcas de dedos pequenos, desenhos tortos colados com fita e risadas que surgiam do nada. As meninas cresceram rápido. Lívia começou a perguntar demais. Laura a observar tudo em silêncio. Chamavam Neide de mãe com uma naturalidade que não precisava de explicação. Ricardo às vezes observava de longe e sentia o peito apertar não de dor, mas de gratidão. Ele sabia que aquela palavra não tinha sido conquistada por papel algum. Tinha sido construída em noites sem dormir, joelhos ralados, beijados, medos acalmados no escuro. Numa tarde de dezembro, o envelope chegou. Grande, pesado, definitivo. Neide segurou antes de abrir como se tivesse medo de quebrar algo só de tocar. Ricardo ficou ao lado em silêncio. Quando ela leu, as pernas fraquejaram. Era oficial. A adoção estava concluída. Ela chorou. Não bonito, não contido. Chorou como quem segura o mundo por anos e de repente pode largar. Ricardo a abraçou forte. As meninas, sem entender, se juntaram ao abraço. Agora é para sempre? Lívia perguntou. Neide enxugou o rosto e sorriu. Sempre foi. Naquela noite, depois de colocá-las para dormir, Ricardo entregou uma caixinha simples. Dentro um colar delicado com 3 pingentes. Um para você. Um para cada uma delas, disse. Para nunca esquecer quem somos. Meses depois, sentados no deck da casa, olhando o mar quieto de Florianópolis. Neide apoiou a cabeça no ombro dele. Engraçado. Achei que tinha perdido tudo quando fiquei viúva. Ricardo beijou o topo da cabeça dela. Eu também. E olha só onde fomos parar. Eles ficaram em silêncio. Não havia mais nada a provar. Nem para a família distante, nem para a sociedade, nem para passado nenhum. Porque algumas histórias não terminam com aplausos. Terminam com paz. E às vezes tudo começa no dia mais comum do mundo. Quando alguém chega em casa mais cedo e decide enxergar o que sempre esteve ali. Alguns meses depois, Ricardo percebeu que a vida tinha mudado de vez. Não por causa do que ganhou, mas pelo que deixou de perder. As manhãs já não começavam com pressa. Começavam com bagunça. Com pés descalços correndo pela casa, desenhos espalhados pela mesa e vozes chamando pai e mãe ao mesmo tempo. Era caos. E era tudo o que ele sempre precisou. A empresa seguia firme sem o brilho exagerado de antes, mas com algo mais sólido propósito. Ricardo passou a trabalhar com artesãos locais, gente simples, honesta, que colocava alma no que fazia. Cada móvel vendido carregava história, e de certa forma era isso que ele também fazia, agora reconstruía a própria história com mais verdade. Neide floresceu. Não virou outra pessoa. Continuava simples, discreta, mas agora andava com a cabeça erguida. Não por orgulho, mas por pertencimento. Ela sabia quem era. Sabia o que tinha construído. Às vezes ainda acordava assustada com medo de perder tudo. Ricardo percebia, puxava ela para perto e dizia: baixo. A gente fica. Sempre. As meninas cresceram cercadas de presença. Não de presentes caros, mas de tempo. De histórias antes de dormir. De abraços demorados. De alguém que sempre aparecia quando chamavam. E isso moldou tudo. O jeito delas, o olhar seguro, a confiança no mundo. Certa tarde, sentados no tapete da sala, Lívia perguntou: pai, a gente sempre foi assim. Ricardo sorriu. Pensou por um segundo. Não, mas a gente escolheu ser. Naquele momento ele entendeu que felicidade não é ausência de dor. É coragem de não fugir dela. Se tivesse chegado mais cedo naquele dia comum, talvez nada disso tivesse acontecido. Mas chegou. Viu. Sentiu. Mudou. Algumas pessoas entram na nossa vida para ensinar. Outras para ficar. Neide foi as duas coisas. E quando Ricardo lembra de tudo, da traição, da queda, do medo do joelho, no chão da oração sussurrada, ele não sente raiva.
sente gratidão. Porque foi ali, no instante mais improvável, que ele aprendeu a maior lição da vida. Família não é sobrenome, não é status, não é sangue. Família é quem ama quando ninguém está olhando. E você teria coragem de enxergar isso a tempo. O que veio depois não foi perfeito. E talvez isso tenha sido o mais bonito de tudo. Ricardo aprendeu aos poucos que finais felizes não apagam cicatrizes. Eles convivem com elas. Às vezes, no meio de uma tarde comum, um cheiro, uma música ou uma lembrança atravessada ainda fazia o peito apertar. Mas agora havia alguém do lado. E isso mudava tudo. Numa manhã qualquer, enquanto Neide ajudava as meninas a se vestirem para a escola, Ricardo ficou parado na porta observando. Lívia reclamava do laço no cabelo. Laura insistia em usar a meia trocada. Neide resolvia tudo com paciência, riso fácil, e aquele tom firme que só quem ama de verdade consegue ter. De repente, Ricardo percebeu que aquela cena simples valia mais do que qualquer contrato milionário que já tivesse assinado. Ele não era mais o homem que vivia correndo atrás de reconhecimento. Não precisava provar nada. Tinha aprendido que sucesso não é ser admirado por muitos, mas ser necessário para poucos. Neide também mudou. Não por causa do dinheiro do sobrenome ou da casa onde morava. Mudou porque finalmente se sentia segura para ser quem sempre foi. Às vezes ainda lembrava da vida dura, das perdas do medo de depender de alguém. Mas agora entendia que confiar também era uma forma de coragem. As meninas cresceram sabendo que amor não some. Que adultos podem falhar, mas que presença cura. Nunca ouviram mentiras sobre o passado, mas também não carregaram rancor que não era delas. Cresceram leves, e isso era uma vitória silenciosa. Certa noite, sentados na varanda, Ricardo perguntou: "Você se arrepende de alguma coisa?" Neide pensou por alguns segundos. "Me arrependo de ter achado por tanto tempo que eu não merecia ser feliz." Ricardo segurou a mão dela com força. Ele também tinha aprendido isso tarde demais. A vida seguiu. Com contas, cansaço, desafios. Mas também com risadas, cumplicidade e aquela sensação rara de estar exatamente onde se deveria estar. Porque algumas histórias não existem para impressionar. Existem para lembrar. Lembrar que amor não escolhe status. Que família se constrói. E que às vezes tudo o que muda uma vida inteira é um coração disposto a enxergar além das aparências. E você? Quando foi a última vez que realmente viu alguém, o último aprendizado não veio com dor. Veio com calma. Numa noite comum, depois de colocar Lívia e Laura na cama, Ricardo ficou sentado na beira do quarto observando as duas dormirem. A respiração leve e os brinquedos espalhados à luz fraca do abajur. Ele pensou em tudo o que quase perdeu. Pensou no homem que era antes sempre ocupado, sempre distante, sempre achando que amanhã resolveria o que hoje estava faltando. E percebeu que o maior risco da vida não era falhar, era não estar. Na sala, Neide dobrava roupas com cuidado. Quando Ricardo se sentou ao lado dela, não disse nada. Apenas encostou a cabeça no ombro dela. O silêncio entre os dois não era vazio. Era cheio de história. De tudo o que foi superado sem plateia, sem aplauso, sem promessa milagrosa. "Você acha que elas vão lembrar de tudo isso?" Ele perguntou baixo. Neide sorriu sem parar o que fazia. "Não precisam lembrar da dor, só do amor." E aquilo fez sentido. As meninas cresceriam sem saber detalhes de traições, quedas ou manchetes. Mas cresceriam sabendo que sempre havia alguém que aparecia quando chamavam. Que amor não ia embora quando ficava difícil. Que casa era lugar seguro. Ricardo também mudou fora de casa. Passou a olhar diferente para as pessoas. Para quem limpava, para quem servia, para quem quase ninguém via. Aprendeu que dignidade não mora no cargo, mas no caráter. Que gente de verdade se revela nos momentos em que não tem nada a ganhar. Algumas pessoas ainda cochichavam. Outras julgavam em silêncio. Mas isso já não importava. Quem vive tentando agradar o mundo acaba perdendo a própria vida. E Ricardo tinha escolhido diferente. Naquela noite, antes de apagar as luzes, Neide segurou a mão dele. "Se aquele dia você não tivesse chegado mais cedo." Ricardo respondeu sem pensar.
A gente não estaria aqui. Mas eu cheguei. E isso mudou tudo. Porque às vezes a vida dá uma segunda chance, não para recomeçar do zero, mas para enxergar o que sempre esteve ali. Essa história não é sobre riqueza, nem sobre queda, nem sobre redenção perfeita. É sobre presença, sobre escolha, sobre amor que fica. E talvez seja um convite silencioso para você se perguntar quem está cuidando do que realmente importa na sua vida e você está presente o suficiente para perceber se essa história tocou. Você compartilhe com alguém que precisa lembrar disso hoje. Alguns anos se passaram, quase sem que Ricardo percebesse. O tempo deixou fios brancos no cabelo dele, marcas de sol, no rosto da Neide, e um jeito mais calmo de encarar o mundo. Mas, acima de tudo, deixou algo que ele nunca teve antes certeza. Numa manhã comum, ele acordou com barulho de risada vindo da cozinha. Lívia tentava ajudar a mãe a preparar o café e fazia mais bagunça do que ajudava. Laura, sentada no balcão, batia palmas para tudo. Ricardo ficou parado no corredor observando a cena como quem assiste a um milagre cotidiano. Não era algo grandioso. Era simples, e exatamente por isso perfeito. Ele lembrou de como tudo começou com uma porta aberta ao meio-dia. Um gesto pequeno, um olhar atento, e como a vida inteira mudou a partir dali. Pensou em quantas vezes quase perdeu tudo tentando ser alguém que não precisava ser. Pensou em como demorou para entender que sucesso não é o que se acumula, mas o que se constrói junto. Neide percebeu a presença dele e sorriu. Um sorriso tranquilo de quem não precisa mais provar nada. "Tá tudo bem?" perguntou. "Tá", respondeu. "Tá melhor do que eu imaginei um dia." As meninas cresceram sabendo quem são. Sem medo de abandono. Sem dúvidas sobre amor. Ricardo sabia que não tinha sido perfeito, mas esteve ali. E isso fez toda a diferença. Às vezes, à noite, sentado no quintal olhando o céu de Florianópolis, ele ainda se perguntava como teria sido se tivesse chegado em casa naquele dia, no horário de sempre. Talvez nunca tivesse visto. Talvez nunca tivesse acordado. E isso dava um frio na espinha. Mas a vida não se constrói no "e se constrói no "eu fiquei". Ricardo aprendeu que nem toda dor vem para destruir. Algumas vêm para revelar. Revelar quem está ao seu lado. Revelar o que realmente importa. Revelar que amor de verdade não aparece nos dias fáceis, mas se mantém nos difíceis. Hoje, quando alguém pergunta o que mudou na vida dele, Ricardo não fala de empresa, dinheiro ou status. Ele responde simples: "Eu aprendi a estar presente." E talvez essa seja a maior herança que alguém pode deixar, porque no fim das contas não é sobre ter tudo, é sobre não perder o que importa. E você está presente na sua própria história. A casa estava silenciosa naquela noite. Não um silêncio vazio, mas aquele silêncio bom de missão cumprida. Ricardo apagou a última luz da sala e ficou alguns segundos parado, olhando o reflexo da própria vida no vidro da janela. Tudo ali era simples. E, ao mesmo tempo, tudo ali era imenso. Ele pensou em quem tinha sido. Um homem ocupado demais para perceber o essencial. Pensou em como quase perdeu as filhas a si mesmo e a chance de amar de verdade. E pensou na Neide sentada no sofá, organizando os brinquedos antes de dormir com o mesmo cuidado de sempre. Nada nela gritava importância, mas tudo nela sustentava aquela família. Quando se deitou, ouviu as vozinhas do quarto ao lado. "Boa noite, mamãe. Boa noite, papai." Ricardo fechou os olhos com um nó na garganta. Não por tristeza, por gratidão. Ele entendeu ali que a vida não muda com grandes discursos. Muda quando alguém escolhe ficar. Quando alguém ama sem garantia, sem holofote, sem aplauso. Quando alguém cuida mesmo quando ninguém está olhando. Essa história não é sobre dinheiro, traição ou recomeço. É sobre presença. Sobre enxergar quem está ao seu lado enquanto ainda há tempo. Às vezes a pessoa que vai salvar a sua vida não chega de forma grandiosa, chega quieta, trabalhando, cuidando, amando em silêncio. Quantas vezes a gente passa direto por pessoas incríveis, porque está ocupado demais correndo atrás do que não importa? O amor verdadeiro não faz barulho, mas sustenta tudo.
E agora eu quero saber de você, quem esteve ao seu lado quando tudo ficou difícil. Conta aqui nos comentários. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Nos vemos na próxima história.